Fala galerinha, voltamos aqui para uma pergunta muito interessante que vocês podem ter pensado em fazê-la para mim. Mas aí eu adiantei um pouquinho vocês e vou trazer ela aqui. E se os ângulos não apresentarem nenhuma das características estudadas? Isso quer dizer o quê? Se eles não forem nem correspondentes, nem alternos, nem colaterais, e aí, o que é que faz? Desistir? Jamais! Vamos lá. Por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui que mede x graus, é isso aí, Benizinho, desistir jamais. E aí, eu tenho aqui um ângulo que mede 120 graus. E aí nós vamos observar. Será que eles são correspondentes? Correspondentes têm regiões diferentes, um dentro e um fora. Olha, acontece aqui. Mesmo lado da transversal, não acontece aqui. Então esses ângulos não são correspondentes, então a gente não pode dizer que eles são congruentes. E então, Beni, o que é que eu faço? Será que eles são alternos externos? Você vai perceber que um deles é externo e o outro é interno. Então eles não são alternos externos. E colaterais, muito menos. Por quê? Não sei se você prestou atenção. Por ter interno e externo, os colaterais e os alternos, ou ambos estão na região interna, ou ambos estão na região externa. Se tem um dentro e um fora, o que ele poderia ser seria correspondente. Mas nesse caso, não é. E aí, bem, o que é que eu faço? Você tem duas opções. Vamos para a primeira das opções. Você vai usar um daqueles dois conhecimentos que nós usamos na primeira aula dessa sessão. Você pode usar o ângulo raso. Por exemplo, este ângulo aqui com a borda em azul é um ângulo raso. Mede 180 graus, nunca se esqueçam disso. Um ângulo raso mede 180 graus. Se a parte superior, pintada em vermelho, mede 120, tá claro que essa parte aqui mede 60 graus. E se você analisar agora, este 60 daqui com este x aqui, eles são alternos internos. Pronto! Eu consegui trazer para uma daquelas características. Então, se eles são alternos internos, eles são congruentes, x mede 60 graus e tá feito. Agora, vamos ver qual seria a outra opção. Fique ligado. Qual seria a outra opção? Você poderia seguir o segundo passo daquela primeira aula, que é do OPV. O primeiro nós falamos sobre ângulo raso e nós fizemos a solução usando ele. Ou você pode usar o OPV. O OPV deste 120 está aqui embaixo e ele mede 120. E agora, se você observar, o x com 120, eles são colaterais internos, porque eles estão no mesma região, mesmo lado da transversal. Então eles são colaterais internos, neste caso. Então, se eles são colaterais, eles são suplementares. X mais 120 é igual a 180 e x é igual a 60, que a gente já tinha visto usando o ângulo raso, certo? Então você poderia fazer isso de diversas possibilidades. Eu poderia trazer uma terceira solução, mas eu só vou comentar. Você poderia pegar esse x aqui e trazer aqui para cima, usando os correspondentes. E aí você ia ver que isso daqui também é um ângulo raso. Ou seja, pessoal, para finalizar, quando não apresentar nenhuma dessas características, se ele não for correspondente, se ele não for alterno ou se ele não for colateral, você vai fazer eles ficarem com uma dessas características. Como? Ou usando o OPV ou usando a questão de ângulos suplementares. Se nós usarmos a nossa cabeça, a gente consegue trazer
para um daqueles 3 casos e sempre vai ser possível achar valores desconhecidos. Vamos agora praticar bastante e deixar esse assunto na ponta da língua e na ponta dos dedos. Até a próxima, pessoal!